Olá, meus amados em Cristo, meus amados irmãos em Cristo, eu trago a todos vocês o Evangelho de Cristo e graça e paz a todos, em nome do Senhor Jesus. Eu vim falar a vocês a verdade sobre esses manipuladores da palavra de Deus, esses cães gulosos que se aproveitam de milhares e milhares de cristãos fiéis e verdadeiros na fé em Cristo. A igreja de Cristo tem sido manipulada, manchada, pisada, escarnecida por esses lobos vorazes que a Bíblia descreve e em várias mensagens, tanto de Paulo como dos profetas na Antiguidade do Velho Testamento. E eu venho dizer a vocês a verdade sobre esses cães gulosos que vivem mentindo e enganando a muitos. E eu faço isso porque eu vivi e sei muitas coisas de tudo. Eu quero que vocês parem de ser enganados. Parem de ficar defendendo esses líderes religiosos milionários, enquanto muitos de vocês passam até necessidade. Muitos podem ter alguma coisa, podem até se dar bem, mas eu digo com a mais pura verdade que a maioria vive uma vida desgraçada e miserável, que sofrem. Mas por quê? Porque negam as verdades da Bíblia, do Evangelho de Cristo, para viver o que os seus pastores eles anunciam. E com isso sofrem. Mas vamos relatar algo importante a respeito desses manipuladores que não aceitam a graça de Cristo. Eles não aceitam a graça de Cristo. Essa é a verdade. Por quê? Porque o evangelho da graça de Cristo, ele não barganha com Deus. Ele não oferece riqueza, ganhos lucrativos, nada disso. Porque Cristo ele já fez a sua obra perfeita na cruz por nós. Ele foi o único e perfeito sacrifício por todos nós, e isso com toda a autoridade e com toda a certeza eu mostrarei para vocês dentro da Bíblia. Eu uso a Bíblia, a palavra de Deus, que muitos têm, todos têm, eles também têm, mas não falam para você porque são cães gulosos e o desejo deles é só ganância. Se falarem a verdade, vocês vão se libertar. Essa é a verdade. E eu sei exatamente o que tem acontecido em muitas religiões evangélicas aí. E posso falar com propriedade, porque eu sei, nem tudo, mas o que eu sei eu falo. E essa é a verdade. Porque eles vivem enganando as pessoas com suas tradições religiosas, com seus cultos inimagináveis. Trazem o judaísmo, né? A lei dos judeus para os dias de hoje, as chamadas igrejas, que não são igreja, porque a igreja somos nós. Esses templos é feito por mãos de homens, como eu já provei no outro vídeo, que Deus não habita. O Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Isso você pode até ler comigo aqui em Atos 17, como eu já mostrei, né? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos 17, 24. Entendeu? E nem tampouco ele é servido por mãos de homem, como que se necessitasse de alguma coisa. Por isso mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e faz todas as coisas. O nosso Deus, gente, ele é soberano, é criador, é Senhor de tudo. E tudo que ele fez por nós foi perfeito. Ele nos deu vida gloriosa através do sacrifício de Cristo na cruz. Mas olha o que diz aqui em Atos, no capítulo 20, no 29 em diante. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, isso Paulo falando para o povo lá em Jerusalém. Ele dizia, eu sei que
depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão rebanho. Lá naquela época já havia isso. E hoje tem havido também, que não tem pena nem dó de você. Vivem uma falsa mentira que é a obra de Deus, que tem que fazer a obra de Deus. Mas que obra de Deus? O que é a obra de Deus que eles tantos falam? Vamos entender. E dizem mais, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. É o que eles falam, que temos que fazer discípulos. Isso eu ouvi muito. O meu discípulo, o discipulado, né? Vamos fazer discípulo. Mas para quê? Para viver o evangelho de Cristo? Não. Para seguir as suas fábulas, seus enganos, suas mentiras. Entendeu? Para escravizar. Para fazê-los escravos, não? Inimigos da cruz de Cristo, como disse Paulo. E eu fui um desses. Eu vivi uma boa parte do meu tempo lá dentro desses alçapões. Mas hoje eu sou liberto pela graça de Cristo. Tenho a minha mente iluminada pelo evangelho do meu Senhor. E hoje eu, com todo gosto, com todo prazer, venho repassar para vocês o que eu recebi de graça. Eu passo para vocês de graça. Que vocês são abençoados de Cristo. Que vocês estão debaixo da graça de Cristo. E isso ninguém tira de vocês. O que Cristo conquistou na cruz não deu para ninguém. O que Cristo fez na cruz elimina todos esses lobos aí, esses líderes cheios de doutologia, cheios de heresia, de filosofia, estudados, formados, que não usam da sua chamada sabedoria terrena para ajudar as pessoas, para libertar o povo, não. São pessoas que se aproveitam do que sabem, não para manter o rebanho de Cristo, não para manter a igreja de Cristo abençoada, mas para barganhar, arrancar das pessoas o que elas têm e fazendo com que eles sejam cada vez mais ricos. Isso você sabe disso, não precisa ficar falando. E vamos continuar. Porque, na verdade, meus amados, o que nós ouvimos, quando você fala da graça de Cristo, eles ignoram isso. Muitas chamadas igrejas evangélicas dizem que vivem a graça de Cristo, mas negam com suas obras, porque trazem o judaísmo, a lei de Moisés para dentro dela. Tá entendendo? Estão sempre com aquelas coisas, porque tem que batizar e tal, e dizem que é a graça, mas na verdade não é graça. Porque a graça de Cristo, meu amigo, não tem nada disso mais. E muitos se aproveitam das pessoas, tá entendendo? Por quê? Porque a maioria são como marionetes nas mãos deles. A maioria das pessoas são como marionetes nas mãos desses cães gulosos. Por quê? Porque se aproveitam de tudo. Se aproveitam do que você recebe de benefício, até do governo, Bolsa Família, ou até desses R$600 que está vindo aí, né? Querem que você tire o dízimo de tudo, que isso é um absurdo, que se você não tiver o conhecimento de Cristo, você vai viver sempre preso a esses cães malignos, entende? O que acontece? Eles dominam tudo na sua vida, meu amigo. Você se torna uma pessoa presa àquele sistema, tá entendendo? Porque tem que fazer a obra de Deus. Mas tem que fazer a obra de Deus, isso é a obra de Deus. Tudo para eles é a obra de Deus. Mas o que é a obra de Deus? Vamos entender um pouco aqui o que é fazer a obra de Deus, então. Vamos ver se faz sentido mesmo o que eles falam sobre a obra de Deus. Vamos ver aqui em João 16. O que diz aqui? Vamos lá. Vamos entender aqui. O que é a obra de Deus? Porque, na verdade, fazer a obra de Deus, como eles dizem, é algo que pode estar mudando a vida de muita gente, que pode estar transformando a vida de muita gente, não para melhor, pode ser também para pior.
se você não examinar o que está escrito na palavra de Deus. Quando você não examina, quando você não lê, você fica como marionete nas mãos dele. Você deixa de crer no que está escrito para crer nos pastores, né? Esse é o problema das pessoas. Elas preferem crer no pastor, no seu líder, do que crer no que está escrito. E isso eu tenho visto muito acontecendo com milhares de pessoas, meu amigo. Porque o que é fazer a obra de Deus? Aqui em João, no capítulo 6, no Evangelho de João, né? Nos livros históricos de Jesus de Nazaré, Jesus falou assim, ó. Disseram-lhe, pois, no capítulo 6, no versículo 28 em diante. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Né? Os que estavam ouvindo Jesus, eles resolveram perguntar: o que faremos? O que preciso fazer para executar a obra de Deus? Então no 29 Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Se a obra de Deus é essa, que você creia no Cristo ressuscitado, então você viver fazendo tudo aquilo dentro da sua chamada igreja não é obra de Deus. Porque você se torna como um escravo. É o que eu vejo, é o que eu vivia. Eu tinha que fazer aquilo porque dizia que era obra de Deus. Para eles, a obra de Deus é ir no monte, é ir evangelizar, é ajudar a pagar uma conta na igreja, é dar dízimo, fazer campanha, entregar isso, entregar aquilo. Você tem que sair fazendo campanha disso nas casas, entregando jornal, um folheto e muitas outras coisas. Tem que fazer a campanha daquilo, tem que participar daquilo, não sei do que. É muita coisa, meu amigo. Eu não vou relatar tudo aqui para não ficar chato, mas você sabe do que eu estou falando. Para eles, fazer a obra de Deus, meu amigo, é obedecer o que eles estão falando. Mas não é o que Jesus está falando aqui. Jesus falou que é crer naquele que foi enviado. Que é quem? Que é o Senhor Jesus. Se você crê em Jesus, se você obedece o seu evangelho, você está fazendo a obra de Deus. É isso que você tem que entender. Você está fazendo a obra de Deus. E o mais interessante é que isso aqui é a graça de Cristo que nos liberta de todo mal. Mas, num certo dia, eu ouvi um vídeo de um certo líder religioso que ele ignorava uma pergunta de uma mulher sobre a graça de Cristo. Ele dizia que essa graça é desgraçada. Talvez você tenha ouvido isto. Ele dizia: essa graça é desgraçada. Eu não quero essa graça. Para mim ela não serve. Era o que esse líder estava dizendo. Essa graça eu não quero. Mas é claro que ele não quer. É claro que a graça de Cristo não serve para ele. Por quê? Porque a graça do Senhor Jesus, o Evangelho de Cristo, não barganha com Deus. Não promete riquezas. Não promete luxo. Não promete casas, carros, apartamentos, empresas. Não. O Senhor Jesus você não acha em lugar nenhum aqui. No Evangelho de Cristo, na graça do Senhor Jesus, Ele mandando você fazer sacrifícios e sacrifícios para obter riqueza, para mudar de vida, não. Ele não manda, Ele não fala em lugar nenhum aqui. Ele nunca foi a favor da riqueza, Ele sempre foi contra. Por quê? Porque os ricos são do diabo, sei lá, ou não são. Não, nada disso. Não é nada disso, é porque realmente, meu amigo, o Senhor Jesus, Ele veio trazer o reino de Deus. E Ele fala aqui em outra mensagem que o reino de Deus não é comida e nem bebida. É graça e paz. É a vida dele com Deus.
O reino de Deus, meu amigo, está em nós. Em todos aqueles que nasceram da cruz para cá, recebem o reino de Deus quando vivem a fé no Cristo ressuscitado. E quando você diz que não aceita essa graça do Senhor Jesus, é porque você está vivendo uma vida desordenada, você é um transgressor, você se torna um anticristo, de não aceitar as mensagens de Cristo para a sua vida. Essa é a realidade. Por quê? Porque são cães gulosos e que vivem a fazer comércio de vocês. Entendeu? Só para você ter uma ideia, vocês querem ver só uma coisa? Se fosse o pastor de vocês falando tudo isso, vocês obedeceriam. Vocês iriam crer. Vocês iriam acreditar. Mas como sou eu falando, vocês não acreditam. Mesmo que eu esteja mostrando dentro da Bíblia, vocês vão sempre falar que é mentira, que eu sou enganador, que eu sou do diabo. Porque é isso que eles ensinam lá para você. Eles acham que só lá você vai ser salvo. Para eles, só lá você tem Deus. Para eles, só lá você tem a bênção. Só eles falam a verdade. Não é para você ouvir mais ninguém. Não é para você ouvir nada, não ver nada. É por isso que você se torna um escravo. É por isso que vocês são como marionete. Acorda, pessoal. Vocês têm que acordar para a vida. Tem que acordar para o Evangelho de Cristo. O problema é que muitos de vocês gostam de ser enganados. Essa é a verdade. Gostam dessas palhaçadas que tem nessas chamadas igrejas evangélicas aí, desses pastores que ficam pulando, gritando, falando em mistério, e um monte de porcaria. E revela isso, e revela aquilo. E vem não sei o que, um anjo, a espada desceu. Irmão, eu estou vendo um homem de branco. Meu amigo, tudo isso é carne. Tudo isso é carne. É profano, é heresia. Tudo isso é religião. Tudo isso, meu amigo, é para enganar você. Você fica preso a essas coisas. Entendeu? Você fica preso. É aquele negócio de cair pelo poder de Deus. Meu amigo, abre os olhos. Seja liberto pela graça de Cristo. Aceite o Evangelho do Senhor Jesus. É envelope para tudo, meu amigo. Para tudo você tem que ter envelope. É envelope de justiça, de dízimo, de fogueira bamba, da nação dos 318, e vassoura ungida, e consagração do óleo de Israel, e consagração disso e daquilo, meu amigo. São várias campanhas que não estão na Bíblia. Eu vou mostrar para vocês uma coisa importante aqui, que isso vai despertar em você o que é a graça de Cristo. O que Cristo Ele quer para nós. O que é a graça de Cristo? Vamos ver aqui em Hebreus. Vamos ver em Hebreus no capítulo 5 aqui. O que diz aqui? Hebreus 5 vai dizer o seguinte, ó. Vamos começar aqui do começo para você entender. No livro de Hebreus, que nós cremos que foi Paulo, né, que escreveu, né, que ele pregava para os hebreus, e hoje isso serve para nós em muitas coisas, é muito importante. Por que Hebreus no capítulo 5? Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Era assim que eram os sacerdotes da época. E possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Quer dizer, os sacerdotes que ofereciam sacrifício pelo pecado do povo, como Paulo está mencionando aqui, eles mesmos eram pecadores, errados, cheios de fraquezas, entendeu? Eles ofereciam algo que eles também passavam por isso. Será que você está me entendendo, né? E por esta causa, deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Era assim que eles faziam, tanto pelo povo como por eles. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão.
Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que ele disse: tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Ele deu glória a Deus, Cristo, como nosso sacerdote. Como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E vai falando sobre o sacerdote. Então, ele diz mais na frente aqui, ó. Vamos entender aqui. O que diz mais na frente aqui? Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Eles têm sido negligenciados em ouvir esse evangelho de Cristo, porque para eles é como coceira nos ouvidos. A sã doutrina do evangelho de Cristo para eles é como coceira nos ouvidos. Eles não suportam a sã doutrina. É isso que tem acontecido hoje. E mais na frente, o escritor dos Hebreus, ele vai falar mais a respeito de algo muito importante aqui. Ele vai dizer o seguinte aqui em Hebreus 9. Ele diz assim, ó. Vamos lá. Ele diz assim, ó. Ora, também a primeira ordenança de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candelabro e a mesa e os pães da proposição ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra do propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Paulo explicando sobre as alianças, o que iria acontecer depois. Ora, estando estas coisas ainda preparadas a todo tempo, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo cumprindo o serviço. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo pelos pecados, por ignorância do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios. E diz mais, ó. E diz mais aqui no capítulo 10 de Hebreus. Aqui do 9 ele estava falando a respeito do santuário antigo. Desde o primeiro, que era um tabernáculo, que era móvel, que se movia de um lugar para outro, porque o povo não sabia onde ficar, não tinha lugar certo. Depois o templo que construiu Salomão, até chegar em Jerusalém. Mas aqui no 10 ele vai falar assim, ó, por quê? No capítulo 10 de Hebreus. Tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, a sombra. Quer dizer, a lei de Moisés, tudo aquilo era sombra. Não era nada exato. Nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se ofereceu cada ano, podia aperfeiçoar o que a eles se chegavam. Quer dizer, todos os anos eles ofereciam os mesmos sacrifícios e nunca poderia aperfeiçoar ninguém. E nem tampouco perdoar pecado.
Era tudo em vão, meu amigo. Tá entendendo? Era tudo sombra. Sombra, algo passageiro. É como você vê hoje, nessas chamadas igrejas. Todos os anos é feito os mesmos sacrifícios. Campanha disso, campanha daquilo, campanha não sei de quê, unge isso, unge aquilo, consagração de fulano, consagração de ciclano, e nada muda. Quer dizer, Paulo está dizendo isso aqui, que tudo isso era em vão. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Mas não era isso que acontecia, é o que você vê hoje. Passa uma campanha, você tem que fazer outra. E vão fazendo, e vão fazendo, e vão fazendo, coisa que Cristo já fez uma vez por todas, por nós. Eles querem que você faça. Quer dizer, anulando a cruz de Cristo. É como se Cristo tivesse morrido em vão. Se o que Cristo fez na cruz não serviu para nós, então, meu amigo, nada mais serve. Hoje você viver de sacrifício que neles dizem, de campanhas, que tem que fazer isso, que tem que dar isso para receber, então quer dizer que o que Cristo fez na cruz foi em vão. Não precisava Jesus ter vindo então, para morrer por nós. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros, dos bodes, tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Não é isso que Deus quer. Hoje, Deus não quer sacrifícios e ofertas e campanhas. Está aqui, ó. Então diz, eis aqui, venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta, e holocaustos e oblações pelo pecado, não quisestes, e nem te agradaram, os quais te ofereceram segundo a lei. Que é isso que esses pastores têm feito hoje. Esses evangélicos têm vivido a lei. E Deus não quer isso, porque o Senhor Jesus já veio, já sacrificou por nós, e o sacrifício dele foi perfeito. Já foi o bastante para nos purificar de todo o pecado. Mas eles não. Eles querem que você viva praticando a lei. Tem que se batizar nas águas. Mas que batismo de água, meu irmão? Isso era da lei. Ah, mas Jesus batizou. Jesus não batizou ninguém. Mas ele foi batizado porque ele viveu na lei. Quando ele estava em Jerusalém, ele estava na lei de Moisés. Ele disse, eu vim cumprir a lei. Eu não vim revogar, eu vim cumprir. E ele cumpriu a lei. Era necessário que ele se batizasse, porque era da lei. Ao 8º dia ele foi circuncidado, como na lei manda. E ele cumpriu toda a lei, pagou oferta, pagou dízimo, fez tudo que a lei mandava. Quando ele morreu na cruz, ele falou, está consumado. Está consumado. É isso que você tem que entender. E diz mais aqui, ó. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Quer dizer, o primeiro sacerdócio foi tirado. Porque quando se muda o sacerdócio, é necessário se mudar a lei. E mudou a lei. Hoje nós vivemos a lei do Espírito da vida, como diz lá em Romanos 8. É isso que você tem que entender. E diz mais, meu amigo, eu quero que você entenda uma coisa que é muito interessante e que nós precisamos viver isso dia após dia, para que não sejamos enganados de maneira nenhuma neste mundo. Aqui em Hebreus 7, ele vai falar o seguinte, ó. Olha só, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublime do que os céus, que é Cristo. Ele é o sumo sacerdote, é o nosso pastor, é o nosso Senhor. O Jesus de Nazaré, do passado, ele precisava que as pessoas seguissem ele. Por isso que ele falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas não foi para nós. Ali foi para o povo de Israel, para os seus discípulos. Hoje, nós vivemos o Cristo ressuscitado.
E ele vive em nós. Não precisamos segui-lo. Não existe essa ideia que faz discípulo de Jesus. Você tem que seguir a Cristo. Não, não tem que seguir a Cristo. Ele vive em nós. Não precisamos ficar seguindo. Não precisamos ir ao monte orar, vou buscar Deus no monte. Como se Deus está comigo? Está errado. Ele vive em você. Pare de ser enganado. Leia a Bíblia, meu amigo. Você tem que ler a Bíblia e entender o que está escrito. Está entendendo? Então, eu quero falar mais aqui a respeito sobre o que tem acontecido hoje através do sistema religioso. Porque eles têm enganado muita gente, meu amigo. E isso tem trazido dores e sofrimento para o povo. Enquanto eles se deleitam nos seus banquetes, a maioria sofre. E ainda diz que o altar não deve nada a ninguém. Que altar, meu amigo? Que altar não deve? Um altar feito de pedra, de concreto, feito pelas mãos dos homens. Como é que Deus pode estar ali? Como é que você pode trocar o sacrifício de Cristo por um altar de concreto que os homens fizeram? Não pode. Não tem como, meu amigo. Isso não funciona. Vamos ver o que diz em Hebreus 9. O que diz em Hebreus 9 aqui, ó? Olha só. Ora também, a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candelabro, né? Como eu disse naquela vez. A mesa e o pão da propiciação. Tá entendendo? Quando você vê tudo isso hoje nessas chamadas igrejas, é porque é a lei de Moisés. E se é a lei de Moisés, não é a graça de Cristo. E se não é a graça de Cristo, meu amigo, então vocês estão indo para o abismo, né? Estão indo para a morte. Hoje estamos na graça de Cristo e isso não podemos mais aceitar. Entendeu? Vocês têm que ver isso. Não podemos aceitar mais isso na nossa vida hoje. Tem uma mensagem de Colossenses muito importante que eu vou passar para vocês aqui. Mas antes de Colossenses, vamos ver o que diz aqui em Tito. No livro de Tito, no capítulo 1, do 10 em diante. No livro de Tito fala assim: porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Paulo falando para o povo, aos quais convém tapar-lhe a boca. Homens que transtornam casas inteiras ensinando o que não convém. E isso por torpe ganância. E é exatamente o que temos visto hoje. Por torpe ganância. É isso que eles fazem. Você tem que ver isso. Fazem de você comércio. Entendeu? Fazem comércio de você. Um deles, seu próprio profeta disse: os crenteces são sempre mentirosos, bestas ruins e ventres preguiçosos. É isso que eles são. Não querem trabalhar. Querem viver, meu amigo, às custas do povo, tomando o que o povo tem. E isso é um mal que está se expandindo por esse mundo. São verdadeiros cães gulosos, enganadores que têm iludido várias pessoas e levado à perdição milhares delas. É hora de acordar, meu amigo. E eu vou estar sempre denunciando, vou estar sempre falando a verdade, porque hoje eu sou liberto pela verdade. O que eu quero dizer para você, meu amado irmão, é que você tem que parar de ser enganado. Pare de ser enganado. Pare de ficar vivendo debaixo do domínio desses homens. Pare, porque o Evangelho do Senhor Jesus, ele precisa ser anunciado. E é nele que você é liberto de todo mal. Tá bom? Eu agradeço a todos vocês e obrigado por tudo. Fiquem todos na paz de Cristo.